Hoje é dia 26 de dezembro de 2025, meus queridos e queridas. O ano tá acabando. A gente tá vendo aí as discussões sobre as fontes da Malu Gaspar, a gente tá vendo aí novas brigas, a cartinha do Bolsonaro no dia da cirurgia, que foi bem sucedida, segundo Leonardo Sakamoto, provocando mais rachas na extrema-direita. A Michele Bolsonaro está transtornada, Michele Bolsonaro está brava. Briguem, desgraçados, briguem. E tudo isso está acontecendo. Da Malu Gaspar, passando pelo Jair Bolsonaro, passando pela Michele Bolsonaro. Eu vi um rapaz ontem, que eu não vou citar o nome em respeito a ele, falando que a esquerda faz com a Malu Gaspar o que o bolsonarismo fez com a Patrícia Campos Melo. Isso não poderia estar mais equivocado do que nunca, né, gente? O questionamento que a esquerda e que setores da imprensa, tá? Não é nem a esquerda que faz isso, questionam a Malu Gaspar a respeito das reportagens, é a respeito das provas. Ué, se é jornalista, você tem que publicar prova, gente. Jornalista não é de detetive, jornalista não é polícia, mas jornalista precisa prezar pela verdade do que ele publica. Ninguém está pedindo para Malu Gaspar tirar o anonimato das fontes dela. Anonimato é garantido pela Constituição. A questão é se as informações são verdadeiras ou se são puro boato. E todo trabalho jornalístico tem que ser escrutinado, tem que ser criticado. E aí ficou Otávio Guedes da Globo News protegendo a colega por puro corporativismo. Eu vi, gente, tá no Instagram. Não vou dizer quem fez o post, mas estão lá, todos eles se protegendo. Essa cúpula jornalística separada da população é o que faz o jornalismo do Grupo Globo ser tão terrível. Não adianta ficar tentando proteger a Malu Gaspar. E mesmo porque tá todo mundo grandinho aqui, e todo mundo tem que saber que seu trabalho pode ser criticado. Viu, dona Malu Gaspar? Seu trabalho pode ser criticado. Seu trabalho deve ser criticado. Porque as notícias que as pessoas fazem, sobretudo as notícias do Grupo Globo, o grupo de comunicação mais influente do Brasil e um dos mais influentes do mundo, ele precisa ser escrutinado, ele precisa dar respostas. Ele não pode simplesmente publique-se o que quiser e vocês têm que acatar a minha posição. Isso não existe. Isso não existe, gente. Isso não existe para a Globo, não existe para nenhum grupo de comunicação. Se eu falo coisas aqui, eu tenho que estar razoavelmente respaldado em fatos verdadeiros. E aí a Malu Gaspar sai pela tangente, na coluna dela ontem, com sempre essa desculpa. Ai, é a polarização. Ai, é os ataques dessa turma. Gente, tá todo mundo crescidinho. A notícia dela movimentou céus e terra. Alimentou um cerco ao Supremo Tribunal Federal. E ela não quer que perguntem, não é quem é a fonte, é quais são as provas do que ela está falando é verdade. Não quer que exista crítica ao jornalismo dela? A Globo vai lá, apoia a direita e não quer ser criticada? É a responsabilidade, gente. O jornalismo esqueceu um pouquinho disso, né? Virou essa coisa, se pega para capado, publicou, vai que cola, colou. Se colar, colou. É o que o Zenade está falando. Bom dia, Pedro. Polarização é o azeite no meu pão. Exatamente. Que mané polarização? Que mané polarização? O que vocês estão falando de polarização, queridos? O que isso tem a ver? O que o bumbumzinho tem a ver com as calças? E é o que o Lucão tá falando aqui, ó. Tem uma galera que jornalismo é uma ciência e está sujeito ao falibilismo. O Malu Gaspar parece ter se esquecido disso. Pois é. Pois é. O meu jornalismo, da minha parte, eu sou plenamente criticável. Vocês podem pegar qualquer trabalho meu e criticar, mas eu vou contra-argumentar
com dados, com informações, com a base fática daquilo que eu estou falando. E não vou enfrentar, a saia justa da Malu Gaspar é a seguinte, o Moraes não nega que as reuniões aconteceram, não nega que conversou com o Galípolo. Agora tem gente especulando que o Galípolo é a fonte. Eu acredito mais na apuração do Rovai e da informação que consta no Lauro Jardim. O dono do BTG Pactual, André Esteves, se encontrou com Flávio Bolsonaro e eu acredito muito que ele seja a fonte dessas notícias. Eu acredito muito que ele seja a fonte dessas notícias. Não tenho como provar isso, mas já que a gente está no campo da especulação e a Malu Gaspar não traz as provas, eu acho que tem dedo e cabeça de banqueiro nessa. E os banqueiros gostam de nos confundir. O banqueiro lucra com a confusão do povo. E alguns seletos grupos de pessoas que os apoiam é que ganham nessa história. É isso que está em jogo, gente. Para quem não sabe, o André Esteves, ele é dono da Exame. Na massa falimentar da Abril, eu sei disso, eu já trabalhei na Exame. Então ele é dono de veículo econômico. Ele tem interesse direto nas notícias. Eu não duvido que ele seja a fonte dessa onda de boataria, que é a campanha para 26, gente. O André Esteves, em eventos com o Lula, ele apoiou a Frente Ampla em 22. Só que é o que o Tony Garcia denunciou no DCM. Está se desenhando uma frente ampla contra o Lula. Contra o Lula, para isolá-lo politicamente. A ideia é essa. A ideia não é deixar o Lula escapar. A ideia não é dar boi pro Lula. A ideia é que o Lula se ferre. Se ferre nessa configuração. Nesse arranjo que está se desenhando. Então, o Lucão está falando aqui, por essas amostras grátis, 26 vai ser mais pesado do que imaginamos. Claro que sim. Claro que sim, gente. Numa era em que a gente vive com IA para forjar coisas, e veja, esse pega para capar não tem nem uso de tecnológico agudo, é só botaria, é só o uso da mídia hegemônica. O negócio vai ser feio, gente. O negócio vai ser feio. Defender os interesses da população no ano que vem vai ser um trabalho difícil. Por isso, fundamental a gente apoiar aqui o nosso canal. Ontem tivemos uma audiência maravilhosa, quase 1.800 pessoas aqui nos vendo. Nos ouvindo. E é por isso que a gente continua aqui na trincheira, lutando. Trazendo para vocês as informações que a gente consegue checar, autenticar. A gente não vai deixar barato o que está acontecendo. A gente vai para cima. A gente vai trazer para vocês tudo que é necessário no momento em que o Jair Bolsonaro lança a cartinha e que ele ainda é um player do mercado. E que esse mercado está em polvorosa porque a extrema-direita não escolheu o seu candidato. Eles não têm candidato ainda. Eles não têm o nome deles. E isso vai ser um desafio para a gente. Vai ser um desafio complicado para a gente. Por isso que nós vamos lutar. Por isso que nós vamos para cima. Por isso que a gente não pode deixar para lá as coisas que estão acontecendo. Gente, entendam. A gente está vivendo tempos difíceis há muito tempo. Desde o golpe da Dilma, desde o mensalão. Nós vivemos num país em que ele transformou uma luta digna contra a corrupção numa estratégia política de figuras indignas. E faz tempo isso. A direita não tem lideranças há muito tempo. A direita não tem projeto também. Mas isso é desde antes, desde sempre. E aí, essas características todas estão se agudizando.
e se agudizam na medida em que o retirante nordestino se transforma em presidente da República. Bom dia, como é que tá a ressaca? Eu não bebi muito ontem não, Marcos. Ontem eu relaxei um pouco na piscina, descansei, viu, gente? Joguei 8 horas de Death Stranding ontem e tô felizão de estar jogando videogame. Vou ver se dá um tempinho eu jogo mais um pouco hoje. Mas estou descansando um pouquinho e trabalhei bem pouco ontem, que é excelente. Deu uma desanuviada na cabecinha que tava precisando. Mas é isso, gente. E Michele vem forte aí. E aí eles brigam entre eles. E aí tem uma briga sucessória que envolve sobrenome de família e um nome apoiado pelo Centrão, que é o Tarcísio. E aí eles vão brigar entre eles. E isso é importantíssimo, gente. Isso é importantíssimo. Para essa direita, eles não suportam a ideia de que o Lula foi tirado da prisão. Eles não suportam isso. Eles não suportam a trajetória do Lula. Eles não suportam a história do Lula. Eles não suportam a história das pessoas mais humildes na política. Eles acreditam na política dos eleitos. Eles acreditam na política elitista. Eles acreditam na política excludente. E é por isso que eles estão fazendo o que fazem. Para proteger os próprios interesses. Para proteger aqueles que são seus verdadeiros irmãos. Por isso que banqueiro vira fonte de notícia. Claro, são eles tentando intervir diretamente na corrida presidencial. Eles tentando intervir diretamente nos rumos do país. E a gente está junto nessa luta, como diz a Rosana. A gente tem que unir esforços nessa luta. A gente tem que discutir, gente, através das lives que a gente faz aqui, um país. Um país, um novo mundo. Nós temos que discutir a questão do aquecimento global. Vocês repararam quanto está quente esse verão? O quão insuportável está esse verão? Tá difícil até para trabalhar, gente. A gente precisa discutir o mal que o agronegócio faz nas questões climáticas. A gente precisa discutir tudo isso. E a elite não quer discutir isso. A elite não quer acabar com seus privilégios. A elite não quer pagar imposto. E o governo tem que se esforçar cada vez mais para isentar a base da pirâmide. Pobre não pode pagar imposto no atual patamar que está, gente. Quem tem que pagar isso, essa conta, é os ricos. É os super ricos, é os bilionários. São os bilionários. Eles têm que cobrir essa parte do cobertor. Eles têm que ter responsabilidade econômica. E eles não têm responsabilidade econômica. Eles têm projeto de poder. Eu acho que é projeto de poder. O Zenaide também diz uma coisa que eu concordo. Eu acho que no final das contas vai ser o Tarcísio. O empresariado vai fazer o que puder para impedir uma candidatura Bolsonaro para eleger alguém mais limpinho. Eu acho. Eu acho que o Flávio também. O pessoal diz que ele está plantando essas notícias, mas eu tenho dúvida se ele realmente quer. E se o cara não dá certeza, ele não vai conseguir sustentar isso até o final. Ele vai negociar isso. E a Rosana está falando aqui, infelizmente eu acho que o calor vai piorar. Aguardo ansiosamente a natureza cobrar dos ricos a irresponsabilidade climática. Sim, é isso. É isso. Os ricos têm que ser responsabilizados, gente. Essa é a luta das nossas vidas. A gente está aqui, a gente não está aqui, porque o Pedro pede superchat. Não, gente, eu estou pedindo para vocês contribuições porque eu preciso ter subsídio para ter esse espaço, para a gente ter exatamente esse diálogo que nós estamos tendo nesse momento. É exatamente por esse diálogo, neste exato momento, que a gente faz o que faz aqui. A gente informa, a gente instrui, a gente traz dados para vocês. A gente não faz as coisas na louca. A gente não faz as coisas no improviso. A gente faz as coisas porque tem que fazer. Nós estamos celebrando o Natal e o Ano Novo e nos preparando para uma guerra. Uma guerra de comunicação, uma guerra política. Uma guerra que, inclusive, não pode mais prejudicar os pobres. Os pobres não podem voltar para a fila do osso, gente. A gente não pode ter fome no Brasil.
Não é mais aceitável, se a gente quer ser um país desenvolvido, se a gente quer ser um player global, que tenham pessoas morando na rua. Não é aceitável que a gente tenha preconceito por cor de pele. O Brasil tem tudo para ser um país moderníssimo, mas ele precisa combater as suas chagas. O racismo, o preconceito, a misoginia, a LGBTQI-fobia, o machismo, a misoginia. A gente tem que combater diariamente, o tempo inteiro. E nisso também fazer a guerra de classes. O Brasil adora marginalizar os seus pobres. O Brasil precisa de reforma agrária, precisa de programa nacional de reflorestamento. Ou é isso, a gente vai afundar na barbárie. Reforma agrária para ontem. Marco temporal, felizmente, foi barrado esse ano. Então, gente, e a gente não pode permitir acordão. A gente não pode permitir anistia. E a gente tem que contribuir com o nosso trabalho. E contribui quem quer e quem pode aqui na Folha TV. Então é importante isso. Antônio Carlos falou uma coisa. O que eu achei ridículo, e espero que o mundo evangélico repudie, foi a Globo News falou ontem, que o pai estava enviando o filho, trazendo alusão a Deus Pai e Jesus Cristo, filho, isso é profano. Não, mas eles vão se apoiar em tudo que for profano. Tudo, eles vão deturpar Deus. Deus, na mão dessa gente, é instrumento. Deus na mão dessa gente é instrumento. Deus na mão dessa gente é arma. Eles adoram o Jesus armado, gente. O Jesus armado. Eles não adoram Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo. Eles não adoram a verdadeira religião. Eles não adoram a diversidade religiosa. É o mito do Jesus armado. E a Globo, ela é bolsonarista por outras vias. Ela não diz assim, eu apoio o Bolsonaro. Ela vai dando vazão. Ela bota Malu Gaspar para trabalhar no cerco ao Supremo. E vai alimentando gado. Com mentiras, com boatos. Duvidando da legitimidade do ministro Alexandre de Moraes. Veja bem, eu não sou fã do Alexandre. Eu chamei o Alexandre de golpista. Quando ele era ministro do Temer. Eu mal conheço direito o Xandão. Acho complicadíssima a atuação do escritório da esposa dele. Dito isso, aparentemente não há crime. Há um conflitão de interesses. Mas não há crime. E quem está conduzindo a questão do Banco Master é o Toffoli. Um dos alvos deles também é o Dias Toffoli. Porque essa gente, esses banqueiros, esses bolsonaristas, eles não gostam de justiça. Eles não gostam de Estado democrático de direito. O Vorcaro é fonte dessa Malu Gaspar. O Vorcaro é fonte dessa Malu Gaspar. Então é isso que está em desenvolvimento, gente. A Globo é um canal diabólico e é o seguinte, a Globo faz mal para o Brasil. A Globo não traz diversidade comunicacional. A internet, felizmente, quebrou um pouco o monopólio deles, mas aqui na internet mesmo eles são enormes. Eles são gigantescos. Eles influem nos destinos do país. Achei muito revelador o que o garotinho falou aqui a respeito dos netos do Roberto Marinho. Do neto do Roberto Marinho. Que tem uma visão societária de botar, inclusive, instituição financeira para a Globo ser sócio. Como, por exemplo, o Nubank, que tem o trabalho do Roberto Campos Neto. Sim, o cara do juro alto. No Banco Central, tá no Nubank, que é sócio da Globo. Globo Ventures. Pesquisem. É importante para todo mundo saber o que é. A Globo é esse troço, gente. E a gente tem que encarar. A gente não pode fugir das questões que são colocadas. A gente não pode achar que tá ganho, que tá tudo tranquilo. Não tá tranquilo. Então é importante. Bom dia, Pedro. Será que o candidato da Globo é a Michelle? Não, não acho. Mas a Michelle quer ser candidata. Isso vocês não tenham dúvida. A Michelle tá
Doida para ser candidata. Rosana mandou, demitiu uma Daniela Lima para contratar uma Malu Gaspar. Na verdade, a história não é essa, né? A Malu Gaspar tá antes da Dani. Mas, sem dúvida nenhuma, a independência que a Daniela Lima tem como jornalista, como apuradora, como uma pessoa que conhece o Supremo Tribunal Federal, custou a cabeça dela na Globo. Vocês não tenham dúvida disso. A Daniela, que, repito, fez a cobertura correta nesse caso do Moraes. Correta, honesta. Ouvindo os dois lados. E que não veio com essas justificativas que a Malu Gaspar veio. É óbvio que tem gente de esquerda atacando a Malu Gaspar, né, gente? Mas assim, filha, você tem que ser responsável pelo que você apura. Jornalista adora falar, você não pode me dar aula de jornalismo, mas é o seguinte, existe uma coisa que o jornalista tem que dar satisfação para todo mundo, inclusive para os seus leitores, que é a sua responsabilidade nas histórias que ele publica. E a responsabilidade da Malu Gaspar, nesse caso, é acachapante. É acachapante. Ela tem que responder sobre o que ela está publicando. Sobre quem ela está influenciando. A notícia dela estava circulando em todos os meios bolsonaristas, gente. Toda vez que eu faço alguma coisa, são pouquíssimas vezes, mas se eu faço alguma coisa e a extrema-direita está repercutindo, eu fico me perguntando por quê. Eu não quero ser correia de transmissão de Alan dos Santos, de Gustavo Gayer. Tudo bem, jornalista tem que publicar a informação que ele tem, comprovada, né, Malu Gaspar? Doa quem doer. A gente não tem compromisso ideológico a priori quando a gente dá uma notícia. Notícia é notícia, tá, gente? Notícia não tem... O uso ideológico se dá nas mãos da empresa. Mas notícia é notícia. Tá, isso é importante. Maria Lúcia mandou só uma observação. Garotinho não é exemplo pra nada. Acabou de sair da cadeia por coisas ilícitas. Nunca disse que o Garotinho é exemplo, tá, gente? Mas o Garotinho é um cara que conhece o sistema. O Garotinho é um cara que foi atacado pela Globo. Eu tô dizendo que ele é santo? Não. De forma nenhuma. Mesmo porque mal o conheço. Mas generosamente ele veio nos dar entrevista e é isso, gente. Então, a Globo tem que ser cobrada. A elite precisa ser cobrada. A elite vai fazer uma frente ampla com o Lula? Pois diga isso com todas as palavras. Digam quem são as fontes, digam quem está plantando isso. E vamos ver se a população vai gostar do candidato de vocês. Vamos ver se os candidatos de vocês vão estar bem nas pesquisas. Então é isso. Juvencio mandou, a criação do Vorcaro seria uma resposta Malu? Não acho que é a resposta Malu, mas certamente uma resposta aos ataques. Não exatamente a esse ataque, mas o Toffoli vem sendo atacado direto. E parece que ele está conduzindo as coisas dentro da questão do... Porque o Vorcaro foi preso, né? Ele está conduzindo, mesmo que esteja em sigilo, ele está conduzindo de uma forma que parece que os fatos serão colocados. Me espanta muito a PGR não respeitar, não ter ido na opinião do ministro. O Jane Henrique mandou aqui, Globo, a X9 do imperialismo americano. Sem dúvida. Mas sem dúvida nenhuma. É isso aí. É a X9. E pode ter dedo internacional nessas manobras todas que a gente tá vendo, tá, gente? Da Globo eu não duvido nada. Da Globo eu não duvido absolutamente nada. Tá? E o ministro Alexandre tem que tomar muito cuidado com o que tá acontecendo. Que é grave. É bem grave. Tá em curso uma operação para cercar o Supremo Tribunal Federal. E já estão cercando. E já estão colocando as teses deles em operação, tá? Não é simples o que a gente está encarando. Não é fácil. Não é tranquilo. Por isso que a gente está vendo as coisas dessa forma, tá, gente?
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!